Já tem um tempo que a gente, de um campo mais à esquerda, aponta para o fato de que a riqueza, ou para a hipótese de que a riqueza do norte global, daquilo que antes era definido como primeiro mundo, era em parte, ou é em parte, mantida pelo trabalho das pessoas do sul global e pela exploração desse trabalho das pessoas do sul global. Essa hipótese não tinha uma fundamentação prática, com um artigo científico tão bem sustentada, e eu digo não tinha porque não tinha até agora, tá bom? Eu sou Emílio Garcia e você está no Blablalogia, e hoje a gente vai discutir como o seu trabalho, o trabalho de você que está assistindo, é explorado e mantém a riqueza de uma parte pequena do mundo que está no norte global, naquele norte econômico dos países mais ricos, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal e de deixar o like. Essa semana saiu um artigo na Nature que foi avaliar a questão de trabalho e salário. Então olha que interessante, eu vou colocar a capa desse artigo aqui na tela. E o que esse artigo foi fazer foi avaliar as horas trabalhadas e o preço de hora trabalhada, e quem trabalha e para onde esse trabalho é mandado e para onde essa riqueza que é produzida é mandada. Então o artigo é esse que está aqui na tela, ele está na descrição da live de hoje, e o que esses caras fizeram foi analisar o valor da hora trabalhada, quantas horas são trabalhadas, e principalmente para quem esses caras estão trabalhando, para quem a gente está trabalhando. Então, tudo que é produzido aqui, para onde essa riqueza vai, ou para onde os produtos que são produzidos vão, tá bom? E aí ele tenta fazer uma relação entre isso e a riqueza dos países. Então, naquele contexto de exploração que a gente vê agora, que tem gente que defende até como um neocolonialismo, a gente continua sendo uma colônia que existe para trabalhar, para produzir riqueza para quem já tem mais do que a gente. Então, que os nossos esforços não ficam aqui, eles são feitos para mandar as coisas para outros países, e principalmente para países mais ricos, e ele tenta analisar isso, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho mais o contexto disso e por que esse tipo de discussão é importante, eu vou dar um exemplo anedótico antes de falar do artigo. Quando Donald Trump foi candidato à presidência dos Estados Unidos pela primeira vez, na vez que ele ganhou, uma das coisas que ele disse, uma das coisas que ele comentou, é que o sonho dele era que todos os produtos consumidos nos Estados Unidos fossem produzidos por americanos. E isso hoje virou uma coisa, então o pessoal, os seguidores do Trump tendem a comprar só coisas feitas por americanos. E o exemplo que o Trump dá, o exemplo que o Trump cita é do iPhone. Então o Trump, durante a eleição, ele fala que o sonho dele era que os produtos da Apple, que os iPhones fossem produzidos nos Estados Unidos. E a Apple vem e fala assim, cara, isso é meio que inviável, porque se a gente for produzir iPhone nos Estados Unidos, esse iPhone vai custar 4 vezes mais caro. E a justificativa da Apple, ou o que justifica essa hipótese, ou essa ideia de que o iPhone seria 4, 5 vezes mais caro, está principalmente ligada a salário, a força de trabalho. Então, que seria inviável você produzir um iPhone e vender por X dinheiros nos Estados Unidos, se ele fosse produzido nos Estados Unidos, porque o preço seria mais caro, porque o trabalhador dos Estados Unidos, o trabalhador americano, ganha X vezes mais, ganha mais vezes do que o trabalhador dos Estados Unidos. Essa resposta da Apple é uma resposta que instintivamente faz sentido. E ela principalmente faz sentido porque a gente vê que parte dos empregos de produção eles foram migrando para esses países, e aqui a gente vai usar o termo periférico, mas entendam esse termo como uma periferia econômica global, os países de terceiro mundo, os países explorados, justamente por uma questão de
salário, direito trabalhista e principalmente exploração do meio ambiente com um custo muito mais baixo do que você veria em outros lugares. Uma outra coisa que também se discute bastante, é a ideia de que determinados tipos de trabalho teriam migrado para países periféricos e os trabalhos premium, aqueles melhores trabalhos, teriam ficado nos países do norte global, principalmente os países da Europa, Estados Unidos e Canadá, beleza? Então o que esse artigo que eu mostrei para vocês ele vai atacar é justamente esses dois caminhos. Então realmente o salário é uma questão, realmente... são três, né? Realmente, os empregos periféricos, os empregos ruins, são os que migram para a periferia e principalmente a ideia de que se realmente a riqueza ela migrou para, ela foi direcionada para os países mais ricos. Então vamos lá, então vamos pegar esses 3 pontos. O primeiro é os empregos que estão chegando nos países periféricos, como o Brasil, como Índia, como China, como qualquer outro país que a gente pode considerar desse sul econômico global, como África do Sul, outros países da África. Eles realmente são empregos de pouca qualidade? E o que esse artigo mostra, de maneira um pouco surpreendente para mim, mas eu não tinha essas informações, é que não. Olha que interessante essa primeira análise, esse primeiro dado que esse artigo mostra. Ele mostra que o tipo de emprego, ou seja, os empregos de engenharia, emprego de liderança, emprego de operário, eles acontecem na mesma proporção. Então, aquela ideia que a gente tinha, que a gente constrói, de que é o subemprego que está indo para o sul global, não se mostra verdade a hora que a gente vai olhar para os dados reais. Então, a hora que você tem que construir uma fábrica de iPhone, a hora que você vai construir uma fábrica de carro no Brasil, a hora que você vai construir uma fábrica de pneu, a hora que você vai construir essas estruturas nesse sul global, o que a gente acaba percebendo é que a proporção de empregos de qualidade ou de empregos de engenharia e de empregos de operário, ela meio que se mantém. Então você não tem só a exportação desses empregos ruins para o sul global. Você tem a exportação de todo e qualquer tipo de emprego. E, portanto, a exploração de todo e qualquer tipo de emprego. Então é super importante para nós, trabalhadores, a gente começar a entender isso. O engenheiro no Brasil também é um trabalhador explorado. Ele também é um trabalhador que recebe menos do que um engenheiro nos Estados Unidos. Um médico no Brasil recebe menos do que um médico na Europa. Esses cargos existem no sul global e esses cargos também são subpagos. Eles também recebem salários menores. Então a primeira coisa bem interessante que esse artigo mostra pra gente, que esse artigo traz pra gente, é que não é só o emprego ruim que migra, é todo tipo de emprego que migra. E que todo tipo de emprego recebe menos nesses lugares. E por isso que eles estão aqui, por isso que esses empregos estão aqui, tá? Então, esse é o primeiro dado e é um dado bastante interessante. O segundo dado, que é um dado que vale muito a pena a gente olhar, é um dado de emprego. Então, é um dado de salário. Então, esse trabalho ele foi feito de 1995 a 2021. E eles olharam as diferenças de salário. Então, olha que interessante isso. Quando você olha para o sul global, a média salarial, e aí aqui vai variar, porque a gente está falando de vários locais diferentes, é de 87% a 95% menor do que no norte global. Então, a gente ganha, se a gente for pegar uma média, 90% menos. E aqui tem uma coisa importante, tá? Para fazer o mesmo trabalho. A gente não está falando que a gente ganha menos porque você tem engenheiros lá e operários aqui. A gente está comparando trabalho com trabalho. E a média do sul global é de 90% menos. Então a gente tem os mesmos trabalhos e a gente ganha 90% a menos de quem está no norte global. A gente ganha para fazer o mesmo trabalho 90% menos do que um americano.
A gente ganha para fazer o mesmo trabalho 90% menos do que o europeu em média. Qual que é o resultado disso para a economia global, certo? Com o passar do tempo, qual que é o resultado disso para a economia? O que isso resultou? Resultou no fato de que se você for pegar as horas trabalhadas, ou seja, o tempo que a pessoa gasta produzindo riqueza em qualquer forma que seja, mostra que 90% das horas trabalhadas são feitas por pessoas do sul global. Ou seja, se a gente for transformar isso em riqueza, 90% da riqueza, do fruto do trabalho, foi produzido pelo sul global. Só que só 21% da riqueza fica pra gente. Então eu vou repetir. Você que está vendo essa live, você que é trabalhador, você que não entende que você tem que se organizar, você que não entende que essa conta não tá certa, você que não entende que o que acontece, por que a gente discute tanto trabalho, tanta divisão de riqueza, tanto sistema, você trabalha 90% das horas e só 21% da riqueza fica onde você está. E 80%, 79% vai para fora. E o pior, mesmo esses 21% que ficam, não ficam na mão do trabalhador. Não ficam na sua mão. Então, mesmo com 79% da riqueza indo para os países do norte global, mesmo com 79% desse bolo indo para quem já é rico, já tem mais bem-estar social, já vive melhor do que você, os 21% que sobram também não ficam na mão do trabalhador. Menos do que isso fica na mão do trabalhador. Porque a gente também tem burguês aqui. A gente também tem gente que explora o seu trabalho e que fica com a riqueza que está aqui. A burguesia nacional também pega a maior parte do bolo. E um pedacinho disso fica para você. O que os autores do artigo discutem, e isso não sou eu que estou falando, não é o Emílio que está falando. O que os autores do artigo discutem é que se essa força de trabalho fosse usada para melhorar a qualidade de vida dos locais em que elas estão, e não para mandar dinheiro para fora, para deixar quem é rico mais rico, a gente teria uma desigualdade entre os países muito menor. E a qualidade de vida das pessoas que vivem nesses países melhoraria demais. Quando a gente fala que a riqueza não deveria ir para fora, quando a gente fala que o bem-estar social da Alemanha é mantido pelo seu trabalho, é disso que a gente está falando. São as suas horas trabalhadas que mantêm um sueco com uma vida boa. É a exploração do seu trabalho. O artigo está mostrando que é isso. Você mora no sul global. A qualidade de vida de quem está no norte global é mantida pelo seu trabalho, pela riqueza que você gera. Você está fazendo com que os caras tenham uma vida melhor. Mas a culpa não é sua, é a exploração do seu trabalho. É esse sistema que é complicado. É o sistema que não funciona. É o sistema que é desenhado para deixar quem é rico cada vez mais rico e quem é pobre cada vez mais pobre. O salário, vamos falar de salário. Salário, tá? Das pessoas do norte global aumentou de 95 a 2021 11 vezes mais que o seu. 11 vezes mais que o seu. Você trabalha, e quem está colhendo os frutos do seu trabalho, quem colhe os frutos do trabalhador brasileiro, quem colhe os frutos do trabalho do sul global, não é você.
O iPhone é feito aqui e é vendido mais caro aqui do que nos Estados Unidos. E aí tem um monte de gente que vai falar, por que o imposto, por que isso, por que aquilo? Não, é porque você, trabalhador, é explorado para deixar quem é rico cada vez mais rico. Seja ele o burguês brasileiro, seja ele o burguês ou a sociedade do norte global. Então é isso que a gente precisa entender, é isso que esse artigo está mostrando. Ele está mostrando que é você que mantém a economia global funcionando, mas não é você, trabalhador do sul global, que colhe esses resultados, que colhe os benefícios econômicos disso. E quando a gente fala aqui no blá blá que isso não está certo, tem gente que ainda vem reclamar para defender quem explora A ou quem explora B. Se a gente não entender que consciência de classe é importante, se a gente não entender que a gente precisa discutir esse sistema, se a gente não entender que e começar a se revoltar, porque isso não é justo, a gente vai continuar sendo explorado, o sistema vai continuar existindo desse jeito, o sul global vai continuar paupérrimo para que o norte global tenha uma vida confortável. A gente vai continuar vivendo em cidades que não tem saneamento. A gente vai continuar com índices de violência alto. A gente vai continuar com gente passando fome, apesar de ser um dos países que mais produz comida no mundo. A gente vai continuar trabalhando, até morrer, porque nem aposentar a gente vai poder mais, para que o sul global, para que o norte global discuta trabalhar 4 dias na semana, discuta trabalhar 6 horas por dia, discuta que as pessoas precisam ter saúde mental, discuta todas essas características que eles estão certos. A gente deveria lutar por esse mundo, mas não às custas de alguém. Então, se a gente não olhar e se revoltar com esse tipo de situação e entender que a gente precisa de uma mudança urgente, vocês, eu, todo mundo que está aqui vai trabalhar até os 70, 80, 90 anos, vai morrer trabalhando para sustentar um norte global que quer levar uma vida cada vez melhor. Então o artigo está aqui. Não é mais só uma hipótese. Não é só algo que faz sentido teórico. Ele está aqui, ó. Ele está mostrando esses dados que eu estou falando para vocês. Ele está trazendo esses dados para a luz. Ele está mostrando para você que está assistindo que isso não está certo. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar hoje. Eu sou Emílio Garcia, você está no Blá Blá. Espero que você tenha gostado. Até a próxima e tchau.